Buenas, meu povo, cá estamos na quarta live da nossa maratona de lives aí sobre as alterações do CTB. Essa maratona, essa semana inteira, lives diárias, né, todas as manhãs aqui no Instagram. Se tu não acompanhou as primeiras, segunda, terça, quarta, tá disponível aqui no IGTV, então aproveita, assiste. Cada dia a gente está trazendo um conteúdo diferente em relação às alterações do CTB. E para essa maratona acontecer, eu tô contando aí com a parceria, né, com o compartilhar dessa mulherada top, né, dessa mulherada que integra o projeto Mulheres de Trânsito, né? Então na segunda-feira tivemos a live com a Renata, né, na terça com a Juliana, ontem com a Camila e hoje é dia de Dona Cecília, hoje é dia de botar fogo no parquinho. Então se tu quer fogo no parquinho sobre esse tema aqui, mete o dedo no coraçãozinho aí pro Instagram distribuir esse assunto, né? Distribuir essa live para mais pessoas. Encaminha para outros colegas que atuam ou que queiram atuar no direito de trânsito, porque hoje a gente vai conversar sobre um tema que está gerando muita dúvida e que sim pode ser argumento em muitos momentos aí processuais. Então vai ter sacada bem interessante na live de hoje, tá? Então te recomendo fortemente que tu fique aqui com a gente e que tu encaminhe, né, convide outras pessoas a participarem. Então, deixa eu ver se a Cecília acho que já entrou aqui, pra gente já começar a tacar fogo no parquinho desde já. Deixa eu chamar ela aqui para integrar a live. Lembrando para vocês seguirem, né, todo o projeto e o Instagram do projeto, onde tem sempre conteúdo lá atualizado sobre direito de trânsito. Buena, Cecília! Oiê, bom dia. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Graças a Deus bem, e tu? Tudo certo. Já vi que recebeu presente, né? Viu só? Olha só, antecipado. Tá aqui do lado, Muito ó. bem. Agora eu vou inaugurar o meu Deia Drinks, né? Um novo empreendimento. Gostei. Não, pessoal, ó, entregas. Não, tô brincando, entrega não dá. Apenas para consumo próprio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Andréia. Bom dia. E, bom, já avisei aqui que hoje tem fogo no parquinho, né? Ontem até a gente comentou, é com ou sem? É com, né? É para Tem realmente que ser bom. movimentar, abalar as estruturas aí, né? Então, para introduzir o assunto, essa questão do prazo decadencial para notificação de imposição de penalidade, ao meu ver, é uma das grandes mudanças aí do Código de Trânsito, né? Dessas alterações da Lei 14.071. Tivemos várias, né? Porém, essa, né, que mexe na estrutura do processo administrativo, né? Mexe no funcionamento do processo administrativo, que é comum em diversos lugares. Porque na grande maioria dos órgãos de trânsito, eles demoram muito mais do que o prazo previsto, né, na nova redação do 282 para finalizar essa etapa do processo. Então, isso com certeza vai gerar aí uma alteração de procedimentos adotados por parte da administração. E, consequentemente, tem que gerar uma nova visão aí de quem atua na defesa, né, no direito de trânsito. Então, já passo a palavra para ti, para falar sobre, né, se você quer falar sobre a alteração e depois tacar fogo, fica à vontade para seguir a ordem que tu achar. Realmente, além de ser um grande feito, eu acredito, para o profissional do trânsito, né, que vai ter os seus processos muito mais céleres, também vai tirar o órgão da zona de conforto, né? Porque o que a gente percebe é que eles se atentam muito ao prazo prescricionais de 3 ou 5 anos, né? E agora realmente vai tirar esse órgão desse pensamento, vai realmente movimentar aí a máquina pública, né? Para acelerar esses processos. E assim, para mim, realmente, eu achei ótimo. Não gostei muito com relação a ter a unificação desses processos, né? Do processo de aplicação de penalidade de multa com o da suspensão. A gente sabe que para advogados que fazem essa demanda, não é bom. Obviamente que você diminui aí as chances referente às defesas. Porque se o órgão ele tivesse uma certa celeridade, tudo bem, né? Mas sabendo que não tem, aí realmente ficou um pouquinho complicado. Mas
entrando no ponto especificamente da nova lei, né, da 14.071, quando ele traz com relação a esses novos prazos decadenciais, né, que está lá no artigo 282, ele vai falar que o prazo referente a essa expedição da aplicação da penalidade, né, vai ser de 180 dias a contar do cometimento da infração, ou 360. Vai depender muito aí da situação fática. Por quê? Se o órgão, o recorrente, no caso, né, o autuado, ele apresentar uma defesa e essa defesa for indeferida ou ele não apresentar, então seria nesse prazo de 180 dias. Se o órgão, né, analisar essa defesa em tempo hábil, ou, na verdade, tiver essa apresentação de defesa em tempo hábil, seria de 360 dias. Aí um primeiro ponto que eu trouxe aqui é que é o seguinte, com relação a essa notificação, né? A gente viu aqui que ele fala com relação a 180 ou 360 dias. E, na verdade, vai ser menos, né? Porque considerando que tem esse prazo referente à defesa da autuação e o prazo da expedição da notificação de autuação, então esse prazo do órgão ele vai ser reduzido, né? Na verdade, a gente pensar, né? As pessoas têm que se dar conta, porque como é do cometimento da infração, dentro desses 180 dias tem as outras etapas inclusas, né? Então, tem o prazo decadencial para notificação de autuação, que tem que ser expedido em 30 dias, que segue com o prazo decadencial de 30 dias. Tem o prazo para apresentação de defesa, então tudo isso tem que ser feito dentro, né, desse prazo. É cumprir todas essas etapas dentro do prazo de 180 dias. Isso vai ser desafiador para a administração. Antes de tu continuar, tem um ponto que tu falou que eu acho muito interessante a gente salientar. Tu falou na questão da celeridade do processo. E os profissionais, né, que buscam a celeridade num processo administrativo, aí eu digo que a gente pode já reconhecer como alguém qualificado no mercado. Por quê? Muitos profissionais atuam na questão do trânsito jogando para frente, né, empurrando com a barriga. Né, de uma forma protelatória, né? Exatamente, com recursos meramente protelatórios. Então, isso é mais um indício, né, ou melhor, uma prova de que o direito de trânsito está selecionando os profissionais a permanecerem no mercado. Vai continuar quem efetivamente tiver conteúdo, quem efetivamente tiver qualificação. Né? Porque senão a própria sistemática, né, a nova organização do sistema, ela vai excluir essas pessoas que estão trabalhando meramente com essa questão protelatória, né? Exato. E com relação a isso, uma coisa que eu queria salientar também é o seguinte. Aqui ele vai falar do cometimento da infração, né? O prazo é a partir desse cometimento da infração, ou seja, do fato gerador. E o que eu acredito que vai ocorrer, considerando aí que eu já fiz parte de um órgão, né, de trânsito, é que eles vão ficar muito vão ficar muito ligados a ser da data do protocolo. Então, pode haver aí uma confusão entre o órgão autuador de ele contar esse prazo decadencial a partir do protocolo, justamente pelo fato de ter outros prazos que devem ser observados, como os 30 dias da defesa da autuação, né, o prazo mínimo para aquela pessoa apresentar a defesa, os 30 dias referente à expedição dessa notificação de autuação e fora o tempo que para chegar na residência daquele condutor, daquele proprietário. Então, na realidade, quando a gente fala que é um prazo de 180 dias ou 360 dias, considerando esse total de 60 dias, acaba sendo um prazo de 120 ou 300 dias. Né? Então, isso é um ponto a ser observado, principalmente porque acredito eu que o órgão vai realmente ficar muito, muito mais atento como se fosse no protocolo daquela defesa e não com relação ao cometimento da infração. E por que eu falo isso? Por conta dos prazos prescricionais. Então, pode confundir nesse sentido. Até teve um questionamento aqui que chegou agora, que eu acho que tem a ver com isso, mas quando entrar com a defesa, o prazo não interrompe? Não, esse caso, o prazo não interrompe com a apresentação de defesa. Né? O que interrompe seria um prazo prescricional, né? Que a gente tem, às vezes, alguns, por mais que eu questione, né? Em alguns momentos, nós temos algumas previsões, por exemplo, interrompe um prazo prescricional de prescrição intercorrente a partir do momento
da realização daquele ato administrativo, da movimentação do processo. Mas aqui a gente tem prazos de natureza decadencial, esse prazo para expedição das duas notificações agora, né, porque a gente só tinha para autuação, são prazos decadenciais. O que significa o prazo decadencial? Ou a autoridade de trânsito, o órgão de trânsito cumpre com aquele prazo, realiza aquele ato naquele prazo, ou ele não realiza mais, né? Ele perde o direito de realizar aquele ato, de prosseguir com o processo. Então, isso é o significado justamente da questão do prazo decadencial. A prescrição, na prescrição, ela vai correndo, né? E depois, não necessariamente, como posso separar essas questões? O prazo prescricional, por exemplo, prescrição intercorrente, ela tem um prazo para que o processo não fique paralisado, mas a gente tem um prazo que é de 3 anos, né? Então, ele é um prazo bem maior. A decadência é para a realização do ato, não é para a movimentação do processo. Pode movimentar o processo, mas tem que se realizar aquele ato específico. Exato. E o pessoal confunde muito essa situação, né, com relação a interromper, confunde muito também com o efeito suspensivo, né, do referente a essas defesas, esses recursos, né, defesa da autuação em tese, na verdade todos, em regra, não teria esse efeito suspensivo pelo Código de Trânsito Brasileiro, né, mas a gente sabe que é concedido esse efeito suspensivo na parte recursal, se não analisado no prazo aí de 30 dias esse recurso, tá? Então aí pode ser de ofício ou a requerimento, né, da parte solicitar esse efeito suspensivo. Então, é bom salientar porque às vezes as pessoas confundem muito com relação à prescrição, né, à interrupção, efeito suspensivo, enfim. Vamos falar sobre suspensão agora? Só falando, acho que não. O pessoal, como não está entendendo bem a direito a questão dos 180, 360 dias, né, eu acho interessante a gente esclarecer um pouquinho, porque realmente a redação do artigo ela não é muito boa. A gente até já comentou sobre isso, né, Cecília? A redação ela não é muito adequada, porque quando ela fala nos 180 dias, ela dá 2 critérios. Ou na não apresentação de defesa, o que aí é tranquilo de contar. Não apresentou a defesa, 180 dias contados da autuação, né, do cometimento da infração. Nesses 180 dias tem que expedir a notificação de autuação, tem que decorrer o prazo para apresentação de defesa, essa pessoa tem que ser revel, e aí aplica a penalidade e expede a notificação. Tranquilo de contar. Mas ele traz um outro critério, é quando for indeferida, né? Daí, e aí no parágrafo, quando ele fala da questão de prorrogar por 360 dias, ele fala caso a defesa seja apresentada de forma tempestiva, né? Então, poxa, no caput ele diz indeferida e depois ele diz caso tenha sido apresentada. O que fica confuso, porque para ser indeferida ela tem que ter sido apresentada, né? Tipo, fica meio confuso. O que eu fiz, né? Eu não sei se tu concorda, Cecília, a gente não falou sobre isso exatamente. O que eu fiz de interpretação? Até montei um quadrinho que eu fiz numa aula outro dia, vou até disponibilizar para vocês aqui depois, que é assim, da data do cometimento da infração, tá? Apresentando defesa. E se essa defesa for julgada num prazo, né? Eu até coloquei, sendo julgada até, digamos, 179 dias, a notificação de imposição de penalidade tem que sair em 180, né? Caso, né, bateu nos 180 dias, a defesa ainda está aguardando o julgamento, aí prorroga, né, por mais 180 e fechando 360 dias. Não sei se é a melhor interpretação, mas é o que eu consegui interpretar diante da redação que não é clara, né? É uma forma que contempla o que está no texto da lei, né? Sem contrariar o que está no texto da lei e que seja razoável, né? Então foi a interpretação que eu consegui montar. Mas eu disponibilizo o quadrinho aqui para vocês, depois me digam se faz sentido para vocês ou não. Não sei o que tu acha, Cecília. Mas é exatamente isso também, né? Realmente, não só esse artigo, como vários outros, né, tiveram uma redação realmente não compreensível, né? Principalmente a questão do toxicológico, enfim, que vocês já falaram, então realmente não teve. Mas eu também tenho esse mesmo entendimento, né? E creio eu que, em regra, vai ser 360 dias, né? Apresentando a defesa, em regra... sim. Em regra, eu creio que vai ser 360 dias.
E lembrando que não vai ser 360 dias. 300 dias, considerando lá aquelas situações que a gente falou, provavelmente seria isso. Uhum, as etapas anteriores, né? Isso aí. Exato. Agora acho que é o momento do fogo no parquinho. Bora lá. Bora lá falar de suspensão, então. Você que está aqui, ó, louca para falar. Sim. O que acontece? Veio, né, o artigo 282, e aqui eu trouxe até o texto legal, né, para a gente falar bem direitinho com relação a isso. E o artigo 282, ele vai dizer também que compete ao CONTRAN regulamentar, né, as disposições referentes aí a essa notificação de penalidade na fase do processo referente à penalidade de multa e também na fase do processo de suspensão do direito de dirigir. E aí, esse artigo, o 282, ele vai falar o seguinte, né? Deixa eu só abrir aqui no 282. E lembrando, né, pessoal, que já temos resolução, né, alterando tanto a resolução 619, que regula aí o processo do auto de infração, e que traz, né, que disciplina, na verdade disciplina não, mas reforça, né, essa questão do prazo decadencial. Não traz nenhuma, né, para minha surpresa, não altera o texto da lei nesse sentido, né, só reporta a questão da existência desses prazos decadenciais e também, né, a alteração da resolução 723, que também traz essa aplicação do artigo 282 em relação aos prazos, né? Exato. E aí, como o CONTRAN vai regulamentar, ele de fato regulamentou, né? Então, conforme essas resoluções já citadas, no parágrafo 8º, a gente já começa ele falando de um processo concomitante, né? Então, ele vai falar que a aplicação da penalidade de multa, ela vai ocorrer de forma concomitante com o processo de suspensão. E aí, concomitante remete àquela ideia de dois processos, né? E a própria resolução no parágrafo 8º, ela vai remeter essa ideia de dois processos porque ela fala de ambas as penalidades. Né? Quando ela fala que a notificação de autuação deverá conter a informação referente a ambas as penalidades, então ela já remete aqui que realmente são dois processos, tá? Então, nesse parágrafo 8º, ele vai dispor referente a como se dará a notificação de autuação. Então, na notificação de autuação, vai ter que constar lá que aquela penalidade, nesse caso, é uma penalidade específica, tá? Não é por pontuação. Aqui a gente está falando daquelas infrações que, de forma específica, que a gente chama de mandatória, autossuspensiva, né? Mas, de uma forma específica, ela vai suspender aquele direito de dirigir do condutor. Então, nesse caso aqui, vai-se haver esses processos concomitantes. Que é aquela ideia inicial que a gente estava falando, que não vão haver, considerando esse artigo, não vamos ter 6 etapas no processo administrativo. 3, defesa da autuação, recurso em primeira instância e recurso em segunda instância, com relação à aplicação da penalidade de multa, e as outras 3 com relação ao processo de suspensão do direito de dirigir, tá? Quer complementar, Andréa? Não, só complementando que essa questão de processos concomitantes é uma alteração que o Código de Trânsito já tinha trazido lá em 2016, né, com a Lei 13.281, né, que alterou lá o artigo 261, parágrafo 10, salvo engano, parágrafo 10, Parágrafo 10. que trouxe a ideia desses processos concomitantes. Quando o CONTRAN regulamentou essa questão, aí nós tivemos um problema. E que nós continuamos tendo esse problema, que eu acho que vai falar, né? Essa questão da regulamentação, né? Que o CONTRAN, não raras as vezes, né? E não para nossa, que não nos surpreende, altera o texto da legislação ao regulamentar o dispositivo de lei, né? Processos concomitantes, a gente, como a Cecília bem falou, a gente presume aí a existência de 2 processos que tramitam de forma paralela, né? Que tramitam ao mesmo tempo, né? Que eu questiono se não é um excesso, né, da máquina pública. Para que utilizar os 2 processos ao mesmo tempo? Discutir um, depois outro, porque, né, acho que seria
um desgaste absurdo, né, da máquina pública, né? Porém, né, essa é a previsão legislativa de processos concomitantes, né? A ideia de processo único a lei não traz. Quem traz, CONTRAN, né? O CONTRAN traz a ideia de processo único. Exato. Quando o infrator não for, quando o infrator for, no caso, o proprietário, né? Que aí também a legislação, ela também ficou confusa, porque tanto quanto o infrator for o proprietário, quando ele não for o proprietário, que num primeiro momento diz que é um processo único. Quando não for proprietário, diz que pode usar de forma concomitante esse processo, né? Fazer de forma concomitante esse processo. Isso vai estar na resolução 844, tá? No artigo 8º. Então, ele vai fazer essa separação. Mas ele vai remeter ao artigo 282, que fala de processo concomitante, né? Então, aí tem essa diferenciação no qual, em regra, vai ser concomitante. Eu não creio que vai ser um processo único. Para mim, eu acredito realmente que vai ser de forma concomitante. Com relação a isso que tu falou também, Andréia, o que acontece? Seria interessante a gente falar da notificação de autuação, né? A notificação de autuação, ela vai constar que aquela penalidade que a pessoa sofreu de forma específica, aquela autuação gera um processo de suspensão, e aí a pessoa, num primeiro momento, vai se defender tanto da autuação quanto do processo de suspensão do direito de dirigir. Isso é o que a legislação, pelo menos a minha visão interpretativa do que vai acontecer. Uhum. E se vai acontecer ou não é uns outros 500, né? Porque tem essa situação de que já havia previsão legislativa, no entanto, o órgão ele não cumpria, ele continuava. Eu, pelo menos, não conheço nenhum órgão de trânsito que ele fazia de forma concomitante esses processos, né? Fazia ainda essa distinção. E a visão do legislador nesse sentido foi justamente fazer com que esses processos eles fossem mais céleres, né? Principalmente porque se a finalidade dele é punir aquela pessoa por uma transgressão à norma de trânsito, então aquela punição, muitas das vezes, elas vinham lá na frente, ela vinha com 5, 6 anos, considerando essa separação do processo de aplicação de penalidade da multa com da suspensão. Então, a ideia do legislador foi boa, no sentido de realmente penalizar aquele condutor de uma forma mais rápida, né? Mas, em compensação, teve aí essas situações da forma como se vai dar o processo e, principalmente, como vai se dar a notificação. Porque continua no Código de Trânsito Brasileiro dizendo que a notificação de imposição de penalidade deve ser dirigida ao proprietário porque ele é responsável pelo pagamento, né? Então, aí vem uma resolução do CONTRAN que vai dizer que pode ser ao proprietário ou ao infrator. Mas também gera isso já uma insegurança jurídica muito grande, né? Até a Neymar está destacando essa questão, né? Que poderá ser enviado. Como assim? Né? Se tu vai punir em relação à multa e vai punir em relação à suspensão, e sendo pessoas distintas, ambos têm que ser notificados. É uma coisa que a gente vem defendendo já há bastante tempo, que é alvo de muitas ações judiciais, né? Essa questão da ausência da notificação de condutor. E eu defendo muito, né? Como falar a questão da celeridade, porque a gente tem que punir o condutor quando ele efetivamente transgride as normas, né? Eu sempre dou um exemplo em questão até de uma faixa etária. Se uma pessoa é autuada aos 25 anos por dirigir sob influência de álcool, e esse processo leva 5 anos para ser julgado e a pessoa efetivamente ser punida, a pessoa punida é outra. Porque uma coisa é tu punir a pessoa com 25 anos, onde ela merece aquela punição. Outra coisa é tu punir a pessoa com 30, que já está com família constituída, no trabalho, e que aquilo ali vai realmente, né, atrapalhar toda a vida da pessoa, né? O momento de punir passou, né? Aquela pessoa transgressora lá dos 25 anos passou também. Então, acabou perdendo a efetividade, né? Ampliando até, às vezes, o caráter punitivo para além da própria pessoa, punindo a família. É muito complicado, né? Se a gente for pensar num contexto social, isso tem um impacto muito grande, né? Por isso que no direito penal também se busca, né? Quando a punição ela demora muito, né? A justiça tardia acaba não sendo justiça, né? Então, isso também é importante, né? Mas a gente não pode, né, buscando a celeridade, passar por cima
de determinações constitucionais, passar por cima da ampla defesa, do devido processo legal, né, do pleno e o amplo direito de defesa. Então, isso é muito preocupante. Então, tem que separar. Necessidade de celeridade, concordo totalmente. Seja como advogada, seja como cidadã. Mas a gente não pode afastar a necessidade de cumprimento dessas exigências constitucionais, né? Exato. E principalmente porque na própria Constituição vai falar também com relação ao processo, né? Da questão da celeridade desse processo, né? Então, também tem esse viés, esse caráter, né? E exatamente como você falou, porque chega a um ponto que aquela pessoa não é mais aquele mesmo transgressor que um dia foi, né? E também por ser um senso de justiça. Exato. Questão do senso de justiça também. Com relação ainda a esse ponto da suspensão, tá? Quando a resolução do CONTRAN, a 845, que veio alterar a 619, ele vai falar das notificações de autuação, que deve, né, a informação constar referente a essas ambas as penalidades. Aí a gente tem também essa resolução, a 844, que veio alterar 723, que é exatamente aquela situação que a gente falou. Em que momento aquele condutor ele vai ser penalizado, né? De que forma? Nesse sentido de o infrator ser o proprietário ou ele ser o condutor. Então, como vai se dar essa suspensão ou essa aplicação desse processo? E aí vem o artigo 8º dessa resolução, né, da 844, e vai falar justamente que quando for o infrator, vai ser instaurado um processo único para aplicação dessas penalidades. E aí é justamente quando o CONTRAN vem regulamentar uma coisa que não está na norma, né, na legislação, no CTB, no caso. O CTB vai falar como se fossem processos concomitantes. E quando vem o inciso 2º, quando o infrator ele não for o proprietário, aí sim é que ele vai tratar de uma forma concomitante, mas dizendo que poderá ainda ser um processo único. Se for a critério do órgão, ele pode fazer um processo único. E tipo aí assim, é uma carta branca para organiza da forma que tu quiser, né? Exato. Então, a lei ela passa, né? A lei traz essa competência do CONTRAN em regular esses procedimentos. E nesse ponto, eu acho que o CONTRAN ele acabou sendo negligente, né, ao não especificar esses procedimentos. Então, por isso que... E a gente já briga tanto, né? Briga no sentido de buscar uma unificação de procedimentos, né? A gente tem muitas realidades no Brasil inteiro e cada lugar acaba trabalhando de uma forma. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Então, e agora o CONTRAN está solidificando isso numa resolução, né? Exato. E o engraçado é porque parece que o CONTRAN, além de regulamentar de uma forma que não vai de acordo, né, com o Código de Trânsito Brasileiro, ele mesmo se contradiz em algumas situações, né? Por exemplo, quando ele fala do inciso 1, ele vai dizer, nos termos do parágrafo 10 do artigo 261. E o parágrafo 10 do artigo 261 vai tratar como se fosse concomitante. No inciso 2, ele já vai falar conforme a resolução 619 e suas alterações. E a resolução 619 e as suas alterações, que foi a resolução 845, também vai tratar como se fosse um processo concomitante. Então, por isso que a gente acredita que vai ser um processo concomitante. Caso não seja, né, é muito assim, eu não consigo pensar de como seria um processo único, né? Porque, assim, tem a questão do efeito suspensivo. O processo concomitante, ele seria muito, muito melhor nesse sentido e muito, como é que eu posso dizer, muito mais coerente com relação ao efeito suspensivo no caso, porque aqueles processos vão andar em paralelo, mas a gente não sabe se aqueles processos, por exemplo, vai ser julgado pela mesma pessoa. Pode acontecer de um órgão, uma determinada pessoa julgar o processo referente à aplicação da penalidade de multa e outra fazer o julgamento referente à suspensão. Então, imagine se o referente à suspensão né, a suspensão do direito de dirigir for julgado primeiro. E a penalidade de multa, como é que ficaria? Sim, né? Imagina Então, alguém com a sua CNH suspensa em virtude de um auto de infração que sequer foi apreciado e não foi nem julgado. Bizarro. Exato.
Exato. Então, seria interessante, nesse caso, você concederia o efeito suspensivo referente ao processo de suspensão do direito de dirigir, enquanto não fosse julgada a aplicação da penalidade de multa. Agora, e quando for um processo único, como é que seria isso? Realmente eu não consegui ainda visualizar como é que seria, né? Não sei se é porque eu já fui julgadora também, você também é julgadora e sabe das dificuldades com relação a julgar esses tipos de processo, Sim. né? Então, tem essa situação também. E aí, o que me chamou a atenção é quando eles remetem situações diferentes de quando é o infrator e quando é o condutor, mas eles remetem como se fosse um mesmo tipo de processo, né? Dos processos concomitantes, pelo menos a legislação no qual eles vão né, informar aqui vai ser referente a 619, a 723, e todas falam da mesma forma. E aí vem a situação de quando o infrator, né, ele for o proprietário, vai obedecer à resolução 619, e quando não for, vai obedecer o código que diz o Código de Trânsito Brasileiro. E dentro dessa situação ainda, tem com relação a essa notificação, porque da mesma forma que a notificação de penalidade de multa, ela vai ter o prazo decadencial, no processo de suspensão, ela também vai ter esse viés, né, do prazo decadencial. E aí essa vai ser a minha preocupação, como é que vai fazer todos esses processos dentro de um ano ou dentro de 180 dias. Não vai. Isso Exatamente. Vai ser um trabalho advogado. Né? No sentido de defender. Aí a gente vai tacar fogo no negócio, porque realmente, né, independentemente de como o órgão de trânsito ele vai procedimentar, né, vai instaurar esses processos, se vai fazer de forma única, se vai fazer concomitante, se vai deixar como é agora, porque em 2016 alterou a lei e eles não alteraram na prática, né? Por isso que a gente ainda está falando em tese. Então, vocês vão deixar como está fazendo agora, que é primeiro encerra o processo da autuação, o processo da multa, e depois instaura o processo de suspensão, independentemente do formato, prazo decadencial é prazo decadencial. Então, a gente tem 180 dias contados do cometimento da infração para duas coisas, né? Se a gente estiver falando de uma autossuspensiva, né? E lembrando que isso é apenas para autossuspensiva. Se a gente estiver falando de autossuspensiva, contado da data do cometimento da infração, dispara aí 3 reloginhos. 3. 30 dias para a notificação da autuação, em relação ao auto de infração, e prazo aí de 180 dias para as notificações de penalidade de multa e de suspensão. Claro, com aquela possibilidade de prorrogação para 360. 180 como regra. Então, no cometimento da infração, tu dispara esses 3 cronômetros, né? E aí, vamos ver, será que a administração vai dar conta de cumprir com esses 3 prazos? Exato. E, para mim, considerando como a gente vê no contexto geral, né, tanto nos grupos que a gente participa, a gente vê como esses processos nos outros órgãos, considerando essa situação, acredito que não. Como é que vai se resolver isso, realmente eu não sei. Mas, e tem aquela situação, né, Andréa? Como você disse, esses processos, essa forma do procedimento, ela já está, não é de agora, né? Então, acho que foi lá desde 2016. Sim. Né? Que vem essa situação dos processos concomitantes. E já tinha até a previsão na resolução 723, que eu já criticava, porque a resolução 723 já alterava o texto também do 261, parágrafo 10, trazendo essa questão de processo único, né? Então, o controle já disciplinava essa questão, só que na prática nunca se efetivou. Claro que o que está se notando agora? Como se alterou competência, né, para instauração de processo de suspensão por infração das autossuspensivas, aí agora está se possibilitando, né, ou melhor, está se questionando, será que agora vão cumprir, né, com a previsão do CONTRAN, que eu acho que é ilegal, né, mas com a previsão do CONTRAN em relação ao processo único, que vão fazer processo concomitante. Então, talvez com essa alteração de competência, eles queiram justamente viabilizar o cumprimento dessa determinação lá de 2016. E eu vou além, né? Eu não vou nem só com relação a isso. Antes a gente não tinha prazo decadencial, agora a gente tem. Então, digamos que o órgão ele vai querer fazer de um processo separado.
como ele já fazia. Primeiro, analisa a penalidade referente à multa, depois a suspensão. Obviamente que, com relação a essa suspensão, o condutor, o infrator, ele não vai poder ser punido, porque essa notificação de penalidade, obviamente, que ela não vai, né, ficar no prazo de 180 ou 360 dias. Então, assim, em regra, agora, se eles não cumprirem, se continuarem no mesmo procedimento que estavam antes, não vai ter a suspensão do direito de dirigir. É o que a gente consegue concluir. Não vai ter, porque o prazo decadencial, ele vai ter que ser tanto para a penalidade de multa quanto para o da suspensão. E o texto referente à normativa do CONTRAN vem dizendo isso e vem dizendo de uma forma expressa, né? É clara quando ele diz que também se aplica aqueles prazos decadenciais do artigo 282 aos processos de suspensão, né? Então, a gente, de duas uma, ou eles vão ter, assim, eles vão cumprirem o que diz a resolução e o Código Trânsito Brasileiro com relação ao processo concomitante, assim como suas notificações, que também é um outro ponto, que devem ser encaminhadas agora tanto ao proprietário quanto ao infrator, sob pena também de não poder se aplicar, sob pena de nulidade desse ato administrativo também, né? E além disso, essa situação de não cumpriu, não vai fazer um processo concomitante, beleza, mas tu também punir com relação à suspensão do direito de dirigir, tu não vai conseguir, porque a notificação de penalidade não vai ser no prazo. Perfeitamente, né? Decaiu o direito, não vai poder realizar depois desse prazo, né? Então não tem nem... E como a Cecília falou, não tem na atual sistemática, né? Ou melhor, mesmo que eles voltarem aí processos separados, por mais que eles otimizem a celeridade do processo, não tem como a administração cumprir com o prazo de 180 dias, até pelos próprios prazos que tem entre as etapas, né? Para expedir notificação, o prazo para interpor defesa, para interpor recurso, né? Não vai ter possibilidade deles cumprirem aí com a efetivação, com o cumprimento efetivo desses prazos, né? Então, é algo que a gente tem que observar muito, né? E não só em relação à multa, mas como a Cecília está bem trazendo, da questão também da suspensão do direito de dirigir. Se a resolução não trouxesse essa aplicabilidade, né, em relação ao 282, eu acredito que os órgãos iam simplesmente passar batido. Não, prazo decadencial é só para notificação de penalidade de multa, em que pese o Código de Trânsito ele fale apenas notificação de penalidade. Mas, além de ter essa previsão legislativa em relação à notificação de penalidade, o CONTRAN, ao editar a resolução, ele deixou isso muito sacramentado. Então, não tem dúvida que se aplica a penalidade de suspensão também. Mas assim, ainda penso o seguinte, ainda que ele não trouxesse essa previsão, né, do processo de suspensão do direito de dirigir ser pelo artigo também o 282, o que acontece? Não tem como a gente pensar também de um modo diferente se a própria notificação ela vai ser uma notificação única para os dois. Sim. Então, como é que se aplicaria apenas uma situação de notificação de penalidade de multa, se esse processo é concomitante de uma ideia de processo, né, afastado, mas diz o controle de um processo único, e ser procedimentos diferentes se você está aplicando uma mesma penalidade para aquele infrator? Então, assim, também não remete a uma ideia, né, não fica claro para a gente essa situação, ainda que se não houvesse na resolução. De certa forma, foi coerente colocar, né, porque considerando que é um processo único, concomitante, a notificação vai ser a mesma, quero ver realmente na prática como é que vai se dar essa notificação. Né, porque ela, de fato, agora ela vai ter que ir para o infrator, assim como ela já ia quando se tratava de notificação de suspensão do direito de dirigir. Ela já ia para o infrator através ali do endereço cadastrado no RENASC. Então, provavelmente, a gente não também, ainda que o órgão de trânsito ele venha com a ideia de que ele só vai notificar o proprietário e passar batido com relação ao infrator, a gente pode considerar isso como um argumento válido, porque antes se realizava esses processos de suspensão de uma notificação para o infrator. Então, o que foi que diferenciou agora? Nada. Né? Perfeito. E aí, um ponto que também eu
eu quero conversar contigo é o seguinte, e com relação a retroagir essa situação para os processos que a gente tem, né, atualmente. Então, a gente está numa sintonia, porque eu ia dizer assim, olha, para o último ponto que a gente não pode deixar passar, que é justamente dessa aplicação da lei no tempo, né? É uma coisa, eu ia só esperando tu concluir, eu ia puxar esse assunto agora, inclusive, né? Da aplicação da lei no tempo. Porque a gente tem assim, ó, é uma regra de natureza processual ou é uma regra de natureza de direito material, né? E isso é interessante a gente questionar, porque a regra de natureza processual ela aplica, né, aos processos em curso, mas naquele momento, né? A gente não se fala uma aplicação retroativa. A regra, um direito material, ele é diferente, né? Então, e pelo que eu entendo, e ajudei até uma pesquisada mais sobre esse assunto, prazo de natureza decadencial é de natureza de direito material, né? Então, não é de direito processual. Tá? Então, exato, nesse sentido, eu entendo que aplica aos processos em curso. Né? O que eu acho que pecou o CONTRAN não trazer uma regra de transição, né? Nesse sentido? Por quê? O que eu entendo que seria o mais lógico? A partir de 12 de abril, fluir esses prazos. Né? Porque eu acho que ficaria não razoável, não seria razoável eu considerar que decaiu o direito da autoridade, né, por processos que já passaram, né? Fica, acho que, um pouco desequilibrado, né, nessa balança. Porém, a partir de 12 de abril, quando passou a vigorar essas alterações, eu acho que a partir dali é como se, né, eu acho que seria o mais adequado, o CONTRAN não disciplinou, mas eu entendo que seria o mais adequado, que a partir dali começaria a fluir esses prazos. Te agiliza, né, cumpre esses prazos, os prazos decadencial para notificação de penalidade, contados, né, como se a gente tivesse uma substituição, né, da data de início, que é o cometimento da infração, que nesse sentido, como uma regra de transição, seria a partir de 12 de abril. Né? O CONTRAN, eu acredito que ele poderia ter trazido, disciplinado essa questão, mas não trouxe. Mas é a minha interpretação. Assim, com relação a essa situação, né? Realmente, prazo decadencial é de direito material. No entanto, não são todos os prazos decadenciais que ele também retroage. Por exemplo, no direito previdenciário, não tem a retroatividade com relação a benefícios em algumas situações de prazo decadencial, né? E eu vi até várias decisões nesse sentido, porque pode ferir também a questão da segurança jurídica, né? Se a gente for considerar e aí eu sou bem sincera ao dizer que eu não tenho uma opinião formada com relação a retroagir ou não esse prazo. Até um colega da gente perguntou o que é que eu achava com relação a retroagir, e no primeiro momento o meu entendimento é que não tinha esse instituto de retroagir com relação a esse prazo decadencial em si, mas por uma situação de segurança jurídica. Tá? E não por uma situação de ser de direito material ou não. Porque se eu for só por esse viés, tem prazos decadenciais no direito tributário, no direito previdenciário, prazos decadenciais que não vão retroagir. Isso já são decisões bem pacíficas com relação a esse entendimento. Então, aí, como você disse, pecou nesse sentido da resolução não trazer, né, essa regra de transição, como ela trouxe com relação à pontuação, a suspensão, enfim, ela não trouxe, mas realmente aí eu fico nesse entendimento de retroage por ser uma regra de direito material, mas em compensação a gente também tem que analisar com relação à segurança jurídica, né, referente a isso. Então aí é um ponto que a gente vai ter que estudar, né, pelo menos para mim, eu vou ter que estudar com relação a isso, criar um entendimento mais consolidado, para aí sim a gente pleitear isso junto à administração pública ou junto ao judiciário, se for o caso. Exatamente, que a gente não pode, acho que realmente passou, a gente olhar para o ano passado e verificar que a autoridade não expediu notificação de penalidade em 180 dias. Acho que não é razoável, né, que se faça essa interpretação, né, mas para processos em curso, né, acho que dá para construir um argumento, né, que a partir da vigência o órgão de trânsito tem que se atentar a esses novos prazos, né? Então é uma possibilidade, né? Porque
né? Considerando que muitas, por exemplo, até o toxicológico que a gente referiu, trouxe uma regra de transição, né? Por mais que a gente discuta em vários pontos, mas o condutor ele tem que se adequar, né? Ele tem que se adequar a essa nova, não digo nova exigibilidade, mas em relação a essas novas providências, evitar uma autuação, evitar uma penalidade. O contra diz, 30 dias para te organizar. Mas para a autoridade cumprir esse prazo, não trouxe, né? Olha, que adeque o sistema em 30 dias, ou não trouxe nenhuma previsão nesse sentido, né? Então, isso acho mas aí, nesse caso, a gente vai, em regra, tratar como, a partir de 12 de abril, exato, tudo que está na nova lei, né, na 14.071, nas resoluções, vão ser aplicáveis. Né? Aí, em regra, vai ser isso. O que não trouxe transição não é um problema. E a partir que entrou em vigor. Exato. Tá valendo. Exato, entrou em vigor, tá valendo. Então, nesse ponto em específico, beleza. O que eu penso é com relação aos processos que estão em curso, né? Não a partir de 12 de abril, mas antes de 12 de abril. Como é que a gente vai tratar? Se teria essa retroatividade ou não, né? Considerando isso. Sim. Entendeu? Vai dar muito pano para manga ainda. Exato. Né? Então, eu e a Camila conversamos sobre retroatividade, né? Sobre vários pontos sobre retroatividade, e é algo que a gente tem que estar sempre questionando, né? Não é só, ontem a gente falou na live, quando a gente pensa na retroatividade, a gente pensa na questão do aumento ali da pontuação para fins de processo de suspensão, que acho que é o ponto principal que se discute na retroatividade. Porém, não é só isso, né? É o prazo decadencial, é a questão de advertência, é a questão de vários outros tópicos que a gente pode pensar, né? E verificar essa possibilidade de uma retroatividade. Recomendo. Faz uma análise geral, obviamente, para construir o teu entendimento, né? Para quem está nos acompanhando aqui, construir o entendimento, né? Porque isso não existe, tá? Não tem determinação em lei, não tem determinação em resolução. A gente tem que construir entendimentos. Então, e para isso tem que estudar, tem que se dedicar e depois, claro, fazer uma análise aí, caso a caso, para poder fazer essa aplicabilidade. Exato. Uma última pergunta aqui pra gente encerrar. Era pra ser meia hora de live, a gente tá quase uma hora já. Vai que o assunto fluiu, né? Mas o processo de multa no CETRAN, pendente de julgamento, e que poderá gerar processo de suspensão, não se pode arguir que o prazo decadencial já ocorreu? Eu, particularmente, entendo que não, tá? E é exatamente isso que a gente tá falando, com relação a retroagir esses processos em curso. Né? Então, os processos que estão pendentes de uma imposição de penalidade, de uma notificação de penalidade, eu entendo que a partir de 12 de abril começa a contar 180 dias. Esses processos que estão em andamento, inclusive, né? Mas eu entendo que eu não posso considerar que já decaiu. Né? No outro ponto, eu criar uma nova infração, claro, pensando aqui num outro formato, mas eu criar uma nova infração e dizer, tu que cometeu isso ontem, tá punido, né? Não posso punir, né? Impor uma obrigação, né? À autoridade de trânsito, ao órgão de trânsito, por uma regra que não existia, né? Então, eu acho que não é coerente que seja dessa forma e eu acredito que nem o judiciário vai abarcar esse entendimento, tá? Porque eu acho que ele é muito, né? Muito amplo, né? Muito amplo e acaba, né, sendo prejudicial, obviamente, né, à administração e à sociedade em si, né, porque vai descredibilizar o trabalho realizado até então, né, e buscar a aplicação de uma regra que não existia no campo, né, da instrumentalização do processo. Então, acho preocupante, né, mas para os processos em andamento, eu acredito que o mais adequado é, a partir de 12 de abril, né, dar o start aí em um prazo decadencial, sim, para que eles finalizem essa etapa. Tá pendente lá, imagina, tá pendente de expedir notificação de penalidade há 300 dias já. Chegou 12 de abril, já tem 300 dias que está aguardando a notificação de penalidade. Eu entendo que a partir de 12 de abril começa 180 dias. Dentro dos 180 dias, independentemente se já decorreu 30, se já decorreu 300, o marco deve ser 12 de abril para a vigência desses novos prazos. Mas isso é uma interpretação que não está alicerçada em nenhuma resolução, em nenhuma regra.
né? Mas é com base até na razoabilidade, né? Buscando aí uma razoabilidade na aplicação da norma. Então, acho que seria o mais adequado. E com relação a isso, né, que a pessoa perguntou, né, stop, né, enfim, o que acontece? Eu não iria, já vai eu lançar uma tese aqui, ó, presta atenção. Eu já não iria com relação à decadência, mas você pode falar no sentido de uma prescrição, mas por quê? Porque essa ideia de processo concomitante, o órgão já deveria fazer desde 2016. Então, você pode ir por essa situação de prescrição, considerando que o processo deveria ter sido concomitante e não foi. Uhum. Então, nesse caso, não teria a notificação, né? Porque notificação, no caso, interrompe prazos prescricionais. Mas nesse caso em específico, e em outros que a gente... Por exemplo, eu já tenho essa tese muito bem consolidada e muito bem firmada desde lá de 2016, quando era processo único e o órgão não fazia. Exato. Então, você pode ir no sentido de prescrição, arguir essa situação que você está falando, mas não levando para um prazo decadencial, e sim porque deveria ter sido processo único e não foi. Então, Exato. a notificação que é interrompida não vai ser a notificação a partir da abertura do processo administrativo. Aí pode ir nessa ideia. Perfeito. Ótimo. Bom, o tempo já está quase esgotando. Já está quase acabando a hora do Instagram, né? Não, foi ótimo, foi ótimo. Né? Cecília, muito, muito obrigada por estar se disponibilizando aqui, vir compartilhar conhecimento, né? Eu tenho uma alegria muito grande, né, de ter aí alguns projetos, né? Acho que atualmente 3. Né? Estamos aí com um curso juntas, né? Um curso de transporte para passageiros. Tá comigo no trânsito estratégico, né? Inclusive me auxilia aí nesse suporte aos alunos, né? Então, responsável aí por muita ajuda aí ao povo, aos alunos do trânsito estratégico, né? Tá comigo também no projeto Mulheres de Trânsito. Então, estou muito feliz em ter a tua parceria em todos esses projetos e que a gente siga aí juntas em muitas outras propostas e muitas outras lives, aulas, né? Para quem não sabe, Cecília é uma professora de mão cheia, excelente. Vocês viram aqui, né? Pela live, para quem ainda não conhecia, tenho certeza que já identificaram, já perceberam porque eu identifiquei esse talento aí, já chamei para somar nos projetos. Então, fico muito feliz em contar com a tua parceria de coração. Então, nos vemos no próximo. Sabe que onde você está, eu estou seguindo, né? Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.